E aí, povo, tão bem? Eu espero que sim. Vou só ajeitar essa câmera aqui. Hoje, mais uma vez, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que tem falado no meu coração. Eu estive meditando nela e eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Primeiramente, eu vou ler no livro de Lamentações, a partir do capítulo 3, vou começar a partir do verso 19, que diz assim, ó, Lamentações 3, capítulo 3, e a partir do verso 19, ó, diz bem assim, ó, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, o foco da mensagem está justamente aqui nesse versículo 29, que é: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, Lamentações foi escrito por Jeremias, e aí as lamentações eram coisas que se tornou, como se fala, cotidianas, assim. A partir do momento que aconteciam as coisas, assim como tinha cânticos de alegria, eles passaram a escrever cânticos de lamentos. E o momento que Jeremias viveu foi um dos momentos em que o povo de Deus, Israel, eles se viram completamente distante de Deus. E aí Jeremias faz questões de escrever esses cânticos de lamentos. E aí o livro de Lamentações traz alguns desses lamentos. E esse que nós lemos aqui foi um dos em que o povo estava mais distante. Aí Jeremias vem escrevendo, falando da tristeza, de que Deus havia se afastado do povo. Na verdade, o povo se afastou de Deus, e por isso Deus deixou de suprir o povo, porque a palavra diz que o pecado ele causa distância entre nós e Deus. E uma vez que o povo se viu em pecado, eles estavam distantes de Deus, porque Deus é santo e nós que se achegamos a eles quer que a gente se santifique. Mas aí ele faz várias menções, e uma das que está principais aqui em Lamentações 3 é justamente a esperança, porque geralmente a gente sempre tende a ligar a esperança à alegria. E aí, uma vez que nossa esperança está abalada, a tendência é que a gente esteja em tristeza. Porém, ele faz várias menções, e aí chega aqui no versículo 29, ele diz assim: torne a clamar, ou seja, põe a boca no pó, se humilhe diante de Deus, porque talvez ainda assim haja esperança, sabe? O contexto aqui é completamente de afastamento de Deus, e aí por que ele escolhe essas palavras, talvez haja esperança? Porque o povo estava tão distante, mas ainda assim ele sabia que a misericórdia de Deus, que o amor dele viria sobre aqueles que reconhecessem, sim, a esperança, ela ainda estaria viva. E aí eu gostaria de ler com você 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13, que diz assim, ó, 1 Coríntios 13, Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios, e aí no capítulo 13, o versículo 13 diz bem assim, ó: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E aí a gente viu que na colocação, Jeremias está dizendo: clame que talvez ainda haja esperança. Porém, aqui nessa fala de Paulo, ele diz que essas três coisas permanecem: a esperança, a fé e o amor. Mas aí ele vai além, dizendo que dentre essas três, o amor ele é o maior de todos. Aí eu gostaria de ler vários salmos com vocês. E é claro que eu não vou ler todo o contexto, vou ler apenas o versículo, mas só para que vocês entendam um pouco do que está sendo falado. Ó, Salmos, vou ler a partir primeiro Salmo 117. Procura aqui. Salmo 117.
Salmo 117 diz bem assim, salmo aqui é curtinho, tá bem assim, ó. Louve o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Eu vou ler também o Salmo 143, que diz assim, ó. Salmo 143, a partir do versículo 8. Salmo 143, versículo 8 diz assim, ó. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. O Salmo 103 também. Salmo 103, versículo 17, diz assim, ó. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O Salmo 108 também. Salmo 108, versículo 4, diz assim, ó. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. E agora os Salmos 90, que diz bem assim, ó. Salmos 90, versículo 14. Olha, diz bem assim. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Ou seja, eu li vários salmos aqui para vocês, na verdade versículos de salmos, e aí em todos eles está a menção, eu estou lendo na NVI, em todos eles está assim, o teu amor leal. Ou seja, são vários salmos em vários contextos diferentes, mas em todos eles está trazendo, enfatizando o seu amor leal. Ou seja, o salmista faz questão de colocar essa palavra, eu fiz questão de ler todos eles com vocês, apenas para enfatizar que o amor de Deus é um amor leal. E aqui, terminando no Salmos 90 que a gente leu, ele diz justamente no versículo 14, vou ler de novo, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Sabe, lá atrás eu mencionei que muitas vezes a gente liga a esperança a felicidade. Uma vez que não temos esperança, a tendência é que nós estejamos em momentos de tristeza. Porém, ele termina aqui lembrando que o amor leal de Deus nos fará cantar felizes. E aí a gente viu lá que Paulo dizendo que a esperança, a fé e o amor permanecem, mas o amor é o maior. E a gente sabe que Deus, ele é o amor. Ele se revelou em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos amou, não só a nós, mas toda a criação. E aí é por esse amor que nos traz a felicidade de novo. E uma vez que estamos felizes, a tendência é que a nossa esperança esteja viva. E Cristo é que a gente retome a esperança. Mas para que a gente retome a esperança, sabe? Jeremias, ele é um dos profetas que foi levantado justamente com esse coração de se colocar no lugar do outro, e esse cântico de lamento mostra isso, sabe? Ele viu o povo tão distante de Deus, e aquilo doía no coração dele a ponto de ele levantar clamores de lamento para que o povo ele retornasse. Tanto ele mesmo intercedia pelo povo, e o desejo do coração de Deus para nós é esse, sabe? Tem momentos de alegria, mas vai ter momentos que terão tristezas, e quando a gente vê essa tristeza, não só apenas a nossa, mas a do outro, a gente se colocar nessa posição de intercessão. Eu li um livro muito interessante, que é justamente O Dom das Lágrimas, do Corey Walsh. Não sei se é essa a pronúncia correta do nome dele, mas enfim, o livro fala justamente desse dom que a gente tem que pedir, a gente tem que ter em nós esse dom de se colocar no lugar do outro, de realmente interceder, sabe? É o dom das lágrimas, sentir o que o outro sente, porque Cristo, ele é esse que se coloca no nosso lugar. E aí, vou estar lendo com vocês Romanos 12, 15, que fala justamente disso. Romanos 12, 15 diz bem assim, ó. Romanos capítulo 12, versículo 15, ó. Romanos 12, 15 está bem assim, ó. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Ou seja, nesse versículo que está justamente o que a gente falou, é se colocar no lugar do outro. A palavra diz que quando a gente vê pessoas se alegrando, e a gente deve se alegrar com ela. Se a pessoa está num momento de felicidade, a gente deve se alegrar com ela. Porém, existe um momento também de choro. Ele diz, chore com os que choram. Ou seja, você vê uma pessoa passando por um momento de tristeza, de dor, você está ali com ela e você sentir as dores dela, porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele sentiu nossas dores, ele se fez carne, ele se esvaziou. E eu vou ler justamente com vocês um relato lá em Filipenses 2, só para a gente finalizar. E eu gostaria de ler todo esse capítulo 2 de Filipenses, porque é justamente o que nós devemos fazer
Filipenses capítulo 2, diz bem assim, ó. Filipenses, a partir do capítulo 2. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ó. Tá bem assim, ó. Vou ler todo o capítulo 2 de Filipenses, hein? Diz bem assim, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, e do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuidem não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vos obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé em vocês, tem um sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Glória a Deus. Aqui em Filipenses 3, Paulo traz diversas coisas e ele começa primeiro falando do Evangelho, que é Cristo. O Evangelho é Cristo, ele diz que Cristo ele se colocou no nosso lugar, ele veio, ele encarnou, ele assumiu a forma humana e ele se esvaziou. Ele era Deus, porém ele não se colocou no lugar de Deus, mas muito pelo contrário, ele serviu a todos. E da mesma forma, nós devemos estar em Cristo Jesus, e Paulo estava exortando eles a isso. Ele tenha o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, ele se esvaziou e veio servir a humanidade. E agora nós que estamos nele, somos seus filhos, nós também não viemos buscar as coisas, mas servir as pessoas. E aí eles continua seguindo, dizendo que nós somos a luz, assim como estrelas que brilham. Nós que estamos em Cristo, nós devemos trazer luz. E aí a gente deve se colocar num lugar do outro. No início da mensagem a gente citou que Jeremias ele clamava pelo povo.
Ele via o distanciamento do povo de Deus e o coração dele clamava para que houvesse arrependimento e intercedia a Deus para o povo, para que Deus resgatasse o povo. E a gente sabe que pelo amor leal de Deus, ele vem, ele nos purifica, ele nos transforma, ele nos traz para ele de novo. E aí Paulo cita aqui duas pessoas, ele cita sempre Timóteo, que ele enviaria, porque Paulo estava preso e distante da igreja de Filipe, porém ele escreve dizendo que ele enviaria Timóteo, porque assim como ele, Timóteo foi encontrado aprovado, porque na caminhada e nas lutas ele não buscava o interesse dele próprio, ele entendeu aquilo que Paulo estava comunicando, que era: ei, se esvazie, tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, não buscando os seus próprios interesses, mas colocando a vida do outro em primeiro do que a sua. Porque Cristo fez isso e nós que estamos nele também devemos fazer. E aí, todo o conteúdo dessa mensagem, acho muito interessante que ele citou Epafrodito. Ele disse que ele estaria enviando ele novamente, porque a igreja de Filipos, ao saber que esse homem esteve doente, eles, sentiram a dor dele, e ele, retornando, graças a Deus ele foi curado, e Paulo cita que, pela misericórdia de Deus, ele estava bem, que ele enviaria ele de novo para que o povo se alegrasse, e a alegria também de Paulo se fizesse através disso. Ele disse que pessoas assim devem ser honradas, porque ele, pela causa de Cristo, quase morreu. E aí a gente chega justamente nesse ponto. O ponto da mensagem é que a gente seja como esse homem aqui, que pela causa de Cristo não tem a sua própria vida por algo importante, muito pelo contrário, que entrega a própria vida a ponto de chegar à própria morte, justamente para defender a causa de Cristo, que é servir, que é resgatar, que é servir os outros, que é cuidar, que é trazer aquela pessoa até Cristo. Porque assim como esse homem quase morreu, mas a gente tem um exemplo de um que realmente morreu, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele morreu por mim, por você, para que a gente não viva uma vida de lamentos. Sim, vai ter momentos que talvez, assim como Jeremias, você levantará clamores de lamento, mas Cristo morreu para que a gente tenha vida. E um outro exemplo é o próprio Paulo, assim, aqui nessa carta de Filipe, ele citou que ele estava sendo entregue como oferta de bebida, ou seja, a morte de Paulo estava iminente, estava próxima, ele sabia que eu estou sendo entregue aqui pela causa de Cristo, mas vivam em tudo aquilo que vocês aprenderam, em tudo aquilo que, em todos esses anos que eu estive com vocês, seja pela presença física ou em espírito, que tudo aquilo que eu passei, não eu, mas a graça de Deus em mim, para vocês, que vocês permaneçam nisso, porque eu estou indo para Cristo, mas a presença dele permanece em cada um de vocês, pois ele derramou sobre nós o seu Santo Espírito, e esse sentimento deve ter em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, que morreu, mas que ressuscitou, que agora reina, que está à direita do Pai. O desejo dele é justamente restaurar a sua esperança, mas não somente sua esperança, mas sua fé e o amor, que é o que permanece. Sabe, esse é o sentimento, isso é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu compartilhei aqui. Eu espero que você continue meditando, e como eu sempre falo, sabe, não deixe de ler a Sagrada Escritura. Nós temos livre acesso, apenas peço o Espírito Santo de Deus que te esclarece. E eu gostaria de terminar citando um versículo para você que eu gosto muito, que é Filipenses capítulo 4, o versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amém? Tchau, fiquem com Deus.